Olá! Olha, a economia brasileira está vivendo um delicado cabo de guerra. E parece que nas últimas 24 horas a gente começou a ter umas pistas mais claras sobre quem está puxando cada lado dessa corda. Vamos tentar decifrar juntos o que está acontecendo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, de bilhões de reais, né? Porque de um lado a gente tem forças empurrando para o crescimento, querendo que a economia acelere. E do outro tem aquelas que pedem calma, que exigem mais cautela. Entender quem está ganhando essa disputa, bom, essa é a chave para a gente ter uma ideia do que vem por aí na economia. E é isso, as últimas 24 horas foram cruciais, trouxeram muitas pistas sobre essa briga de gigantes, e a primeira grande pista, o que a gente está vendo de cara, é uma recalibragem bem intensa em todo o mercado. Pois é, o que a gente está vendo acontecer agora não é só aquela oscilação do dia a dia, sabe? É algo mais profundo. O mercado brasileiro ele está passando por um momento de ajuste, de recalibragem mesmo, muito forte. Isso está acontecendo por causa de uma mistura bem complexa de pressões, tanto daqui de dentro do Brasil, quanto lá de fora. E essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está operando no fio da navalha. Qualquer coisinha. Qualquer novo dado de inflação, de emprego, não importa se vem de Brasília ou lá de Washington, pode virar o jogo de uma hora para outra. A sensibilidade está no máximo, está todo mundo com o nervo à flor da pele. E é aqui que a gente chega no coração da coisa, no conflito central. De um lado, tem essa necessidade urgente de segurar a inflação, do outro, a vontade de fazer a economia crescer, de estimular a atividade. É essa batalha, esse dilema, que está definindo todo o cenário atual. Para a gente entender bem essa briga, a gente precisa falar da Selic. Pensa nela como se fosse a principal ferramenta na caixa do Banco Central, a alavanca principal. Quando a inflação começa a subir, o que o Banco Central faz? Ele vai lá e puxa essa alavanca, ou seja, aumenta a Selic para tentar dar uma freada nos preços. E isso leva a gente para um ponto que é crucial. Pensa comigo, se um investimento super seguro, tipo um título do governo, está pagando bem, por que raios alguém vai se arriscar em ações? A resposta é simples, só se a chance de ganhar muito mais dinheiro for bem grande. Esse algo a mais, esse extra, é o que a gente chama de prêmio de risco. E com a Selic lá em cima, esse prêmio precisa ser muito, mas muito generoso para valer a pena. Olha só essa tabela. Ela resume perfeitamente o tamanho do dilema. Repara na contradição. O PIB surpreendeu, veio melhor do que o esperado. Isso, em tese, é ótimo. Só que a inflação veio mais alta e o dólar subiu. É exatamente esse cenário que deixa o Banco Central numa verdadeira sinuca de bico. Para que lado ele corre? Só que essa tensão toda na macroeconomia não bate igual para todo mundo, não. Muito pelo contrário. O que ela faz é criar uma divisão bem clara no mercado, separando os setores, a gente acaba tendo vencedores e perdedores bem definidos nesse cenário. E aqui a gente vê essa divisão na prática. De um lado, você tem o varejo, o setor de consumo. Esse pessoal depende de crédito barato, de juros baixos para vender. Então, claro, eles sofrem com essa perspectiva de juros altos por mais tempo. Do outro lado, a gente tem os setores mais defensivos, digamos assim. Energia, saneamento, que têm receitas mais previsíveis. Eles acabam virando uma espécie de porto seguro para os investidores quando o mar está agitado. Agora, vamos dar um zoom nos dois maiores pesos pesados da nossa bolsa. E mesmo sendo gigantes, hein? Vale e Petrobras não estão imunes a nada disso. Pelo contrário, cada uma delas está travando suas próprias batalhas com problemas específicos, tanto aqui dentro quanto lá fora. Só de bater o olho nos números, a gente já vê o contraste. Olha aí, Petrobras subiu, Vale caiu. Isso já é uma pista e tanto, né? Mostra que apesar de serem duas gigantes do mesmo mercado de commodities, elas estão em barcos completamente diferentes, enfrentando tempestades diferentes. E aqui a gente detalha um pouco mais essas batalhas. A Vale, por exemplo, está com os olhos grudados na China, super preocupada com a demanda de minério de ferro, com o mercado imobiliário chinês. Já a Petrobras tem uma preocupação dupla. Ela olha para o preço do petróleo no mercado internacional, claro, mas ao mesmo tempo tem que ficar com o olho aqui em Brasília, sempre de orelha em pé para qualquer sinal de intervenção do governo e para discussão sobre os dividendos. Então, com toda essa incerteza no ar envolvendo até os gigantes do mercado, fica aquela pergunta fundamental. E o investidor estrangeiro? O que o pessoal lá de fora está fazendo? O dinheiro gringo ainda está apostando no Brasil ou não? Olha, esse gráfico aqui é muito revelador. A tendência é claríssima, não tem nem o que discutir. Enquanto o investidor estrangeiro está tirando o dinheiro do país, quem está segurando a onda? O investidor local. Tanto a pessoa física, o pequeno investidor, quanto os grandes fundos daqui. Eles é que estão entrando para preencher esse vazio. E presta atenção nesse número.
34 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Essa é a grana que os estrangeiros tiraram da nossa bolsa só neste ano. Isso é um sinal de alerta gigantesco. Mostra, de forma muito clara, que o pessoal lá de fora tá com o pé atrás. Então, o que isso significa no fim das contas? Significa que os grandes fundos globais, os tubarões do mercado, estão basicamente em compasso de espera. Eles estão sentados, olhando, esperando um sinal mais claro sobre qual vai ser o caminho fiscal do Brasil. Enquanto essa clareza não vem, falta aquela convicção, sabe? Falta força para empurrar o mercado para cima de verdade. Isso tudo nos leva de volta para a origem de toda essa tensão, que é o quê? É essa corda bamba que o governo está andando. De um lado, a necessidade de gastar, de investir, do outro, a necessidade de manter as contas em ordem. É esse equilíbrio super delicado que dita o humor do mercado hoje. A lógica aqui é quase uma reação em cadeia, uma coisa leva a outra. O governo sinaliza que pode gastar mais. Isso já acende um alerta no mercado sobre a disciplina fiscal. Com essa dúvida no ar, o mercado fica cético, desconfiado. E o que ele faz? Começa a cobrar mais caro para investir aqui, exige um prêmio de risco maior. E o resultado final? O preço das ações cai. É uma conta que fecha, simples assim. E a gente termina então com a pergunta que amarra tudo isso. Nesse grande ato de equilíbrio, nesse cabo de guerra, qual força vai acabar pesando mais na balança? A busca pela disciplina fiscal ou a pressão por crescimento? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que vai definir os próximos capítulos do mercado brasileiro. Valeu pela companhia e até a próxima!